Dando continuidade, gente, ao nosso GED, peço desculpas pela interrupção, é porque realmente o aplicativo tem essa limitação, mas vamos nós. Vamos seguir com a expropriação. O que é a expropriação? A expropriação é a medida de natureza subrogatória. E como a gente estudou no início do semestre, os atos executivos podem ser de dois tipos: atos de natureza subrogatória ou atos de natureza coercitiva. A subrogação é o poder judicial que coloca no lugar do executado e ele mesmo cumpre a obrigação como se o executado fosse. Isso nos atos subrogatórios. Nos atos executivos, o Poder Judiciário vai tão somente impor uma medida de pressão psicológica, seja para beneficiar ou seja para prejudicar. Mas, como a gente está tratando de expropriação, é uma atuação própria do Poder Judiciário, onde ele vai se subrogar na posição do executado para o cumprimento da obrigação quanto ao adimplemento da prestação em favor do exequente. A gente viu no último artigo do arquivo anterior que, realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação. E a execução, notadamente no 824, diz o seguinte: a execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. O que a gente tem estudado, meus amigos, até então, são as execuções comuns, que são aquelas 4 tipos de obrigações: a obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer e entregar coisa. Mas nós ainda vamos estudar o rito das execuções especiais, 3 tipos, notadamente: a execução de alimentos, a execução fiscal e a execução contra a fazenda pública. Esse artigo 824, ele está remetendo para o caso da execução contra a fazenda pública. Por quê? Diante do fato da fazenda pública ter bem de interesse público, a gente bem sabe que os bens públicos, eles são indisponíveis e são, portanto, impenhoráveis. Portanto, se o executado for um ente público, pode ser o Estado do Ceará, o município de Fortaleza, nesse caso, não vai ter a ordem de penhora contra esses entes, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Alguém falou? Rafael, falou alguma coisa? Bom, dando continuidade. A expropriação, basicamente, de acordo com 825, vai se manifestar de 3 formas: adjudicação, alienação e a apropriação de frutos e rendimentos da empresa ou do estabelecimento de outros bens. A gente não vai entrar em detalhe nesse último aqui, porque ela é mais voltado para a execução de pessoas jurídicas. E como eu sei que a grande maioria de vocês estão tratando de execução mesmo de pessoa física, então vamos nos limitar apenas na adjudicação e na alienação. Esse item 3, basicamente, eu não vou falar sobre ele, tá bom? Mas só para mostrar para vocês que existe e que é aplicado. No caso, numa falência ou mesmo numa recuperação judicial, é aplicado esse inciso 3 aqui. E o executado, se ele não quiser perder o bem na penhora, a qualquer momento, ele pode remir a execução. O que é remir a execução? Ele vai fazer o depósito judicial do valor correspondente ao da execução. Para quê? Para liberar o bem que se encontra penhorado e que está à disposição da justiça, caso ele não queira perder o bem. Aí, nesse caso, ele faz esse depósito e pronto, livra o bem da penhora e o bem lhe é devolvido. Vamos agora tratar um pouquinho da adjudicação. O que é a adjudicação? A adjudicação é um mecanismo executório através do qual o bem penhorado ele é recebido pelo exequente como uma forma de pagamento da obrigação. Júnior, Oi? o áudio estava cortando muito. Cortou muito, Jesus. Então vamos. Pronto. Não, mas calma, dá certo, pode continuar. É só porque.
Vou continuar aqui da adjudicação. Pronto, agora voltou. Perfeito. Pode Eu tinha continuar. falado para vocês que a adjudicação é aquele mecanismo executório no qual o bem penhorado ele é recebido pelo exequente como forma de pagamento da obrigação. Ou ainda, ele pode ser recebido por um terceiro constante daquele bloco normativo que eu havia falado para vocês. Por hora eu não estou lembrado, mas são 3 artigos específicos que o professor Nilson faz remissão. Talvez eu tenha até colocado aqui. Quando eles aparecerem, eu mostro para vocês. Certo? Ou ainda, quando não houver a hipótese pela alienação. Geralmente, a adjudicação funciona da seguinte forma. O bem está penhorado à disposição do Poder Judiciário. E o juiz envia uma intimação para o exequente, perguntando se ele deseja ficar com o bem penhorado. Se ele disser sim, ok. Há uma substituição da obrigação de pagar quantia pelo bem penhorado e, uma vez aceita, a execução é extinta pelo adimplemento. Mas isso, claro, se o bem corresponder ao valor da dívida. Então, e, claro, que seja suficiente também para fazer frente às custas, os honorários e as demais despesas a ela inerentes. Aí o 876 diz o seguinte: é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados. E uma vez requerida essa adjudicação, o próprio executado ele vai ser intimado sobre esse pedido da adjudicação. E essa intimação pode se dar de 3 formas: pelo diário de justiça, na pessoa do próprio advogado do executado, ou por carta, com aviso de recebimento, quando esse executado for representado pela Defensoria Pública, ou ele não tiver advogado constituído nos autos, ou ainda por meio eletrônico. É mais comum para as empresas. E aplica-se o mesmo regramento do envio das comunicações processuais. A comunicação quanto a comunicação da adjudicação é enviada para o endereço cujo qual já está cadastrado lá no processo, informado na petição inicial da execução. Se o executado, porventura, tiver mudado de endereço e não tiver comunicado esse fato ao magistrado, essa intimação, para todos os efeitos, ela será considerada válida. O executado ele ainda pode ser intimado por edital sobre esse ato da adjudicação, naqueles casos que houve o arresto executório, que é a pré-penhora. Ele não foi intimado da primeira vez, o arresto converteu-se em penhora. Aí, novamente, ele tem que ser intimado para se manifestar sobre a penhora. É um direito dele, ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Não houve manifestação, havendo interesse do exequente em ficar com o bem, esse bem ficará na posse do exequente, tá bom? E temos aqui mais algumas regrinhas constantes do CPC, no parágrafo 4º. Se o valor do crédito for inferior ao valor dos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença. Vamos imaginar um exemplo prático. Vamos supor que o bem penhorado tem um valor de 50 mil reais, mas a dívida é somente de 25. Caso o exequente queira ficar com esse bem, óbvio, a execução dele estará garantida, mas ele vai ter que depositar a diferença. Para quê? Para essa diferença ser devolvida para o executado. Tendo em vista que no nosso ordenamento jurídico pátrio é vedado o enriquecimento sem justa causa. E aqui está o nosso regramento que nos diz isso. Agora, se o valor do bem penhorado for inferior ao valor da dívida, caso o exequente queira ficar com o bem, ele fica. E se sobrar o saldo remanescente, toca a execução pelo débito faltante. Vamos supor, o valor da dívida é 50 mil reais, mas o bem penhorado só vale 25 mil. O exequente tem a intenção de adjudicar aquele bem. Ele adjudica pelo valor da avaliação de 25 mil
E a execução segue pelo saldo remanescente, pelos demais R$ 25.000. É isso que nos diz o parágrafo 4º do CPC. E se houver mais de um interessado na adjudicação do bem, aí o CPC pode estabelecer algumas regrinhas. Haverá uma ordem de preferência, e se mesmo assim houver um critério de empate nessa ordem de preferência, eles podem realizar uma licitação entre si, e aquele que der o maior valor vai ficar com o bem. Segundo está dizendo aqui os parágrafos 5º e os demais aqui do CPC. Não vou entrar em detalhes nele, vou até passar. Um detalhe de suma importância, gente. A adjudicação, ela não é algo que é imposta ao exequente, é uma faculdade. É tanto que o juiz dá a sugestão. Exequente, você tem interesse em ficar com o bem? Se o exequente disser sim, beleza. Se ele disser não, aí vamos passar para o ato subsequente, que é o da alienação judicial. E, basicamente, essa adjudicação, ela representa, tem uma natureza híbrida. Ela constitui tanto uma forma de expropriação, porque, de fato, o executado, uma vez havendo manifestação do exequente em ficar com o bem, ele vai perder esse bem, e uma forma de satisfação do crédito. Daí o porquê do caráter híbrido desse ato judicial específico. O 877, por seu turno, diz que, transcorrido o prazo de 5 dias, contado da última intimação, e decididas eventuais questões, o juiz ordenará a lavratura do auto de adjudicação, que é uma outra peça que vocês vão fazer lá no trabalho. Foi feita a intimação do exequente para dizer se ele quer ficar com o bem. Ele diz, topa ficar com o bem. Foi feita a intimação do executado para que ele se manifestasse sobre esse interesse do exequente. Ele não se manifestou ou ele deu um argumento muito fraquinho. Aí, nesse caso, o juiz desconsiderou a manifestação do executado e disse simplesmente, toma, exequente, o bem é seu. Passou o prazo de 5 dias da última intimação, o que é que vai acontecer? Vai ser lavrada o auto de adjudicação. E o bem penhorado é entregue ao exequente. Pode ser um bem móvel ou pode ser um bem imóvel. Aí, nesse caso, vai ser expedido. Uma vez expedido o auto de adjudicação, isso é feito a critério do juízo, e depois vai ser expedida a carta de adjudicação, seguido do mandado de emissão na posse. Essa regra é quando for penhorado, por exemplo, um bem imóvel. Aí, nesse caso, não vai ser o auto de adjudicação, vai ser a carta de adjudicação, que é exatamente com essa carta e com esse mandado de emissão na posse, que inclusive eu já passei o modelo para vocês, o exequente leva para o cartório para que o cartório proceda à nova averbação do bem, passando esse bem para a titularidade do exequente. Isso no caso dos bens imóveis. Agora, se for bens móveis, aí é auto de adjudicação mesmo, não há essa formalidade toda. E esse auto é entregue nas mãos do exequente e pronto. O bem é dele, tem o meio de prova para provar a titularidade desse bem. E, basicamente, tanto na carta quanto no termo, vai ser comprovado a descrição do imóvel, a questão da matrícula, o registro, a cópia da decisão que determinou a adjudicação e os demais requisitos aqui que vocês lerão no artigo 877. Mas, a grosso modo, para o trabalho de vocês, a grande maioria vai mesmo fazer o termo no auto de adjudicação, consistindo na descrição do bem, e esse bem vai ser entregue ao exequente, se for um bem imóvel. Agora, se for um bem imóvel, vai ser expedida uma carta de adjudicação, seguindo do mandado de emissão na posse, e esses documentos serão levados ao cartório pelo exequente para promover a alteração da titularidade do bem imóvel, que agora vai passar para o exequente. O executado perdeu. Aqui já falei da questão
da intimação do executado, a forma da intimação, tudo e tal. E se porventura, quando é que ocorre a adjudicação? Foi feita a primeira oferta para o exequente, ele não quis. Foi feito o leilão judicial, foi frustrado. O juiz pode tentar uma nova adjudicação? Pode sim. Aqui é o artigo que fundamenta, o 878. Frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação. Aí, nesse caso, tem que ser feita uma nova avaliação. E aqui, gente, está aqui o que eu estava falando para vocês acerca do bloco normativo. É o artigo 889, o 799 e o 804. Esses artigos, segundo o professor Nilson, vocês podem até marcar no VADMEC de vocês, posteriormente. Eles devem ser interpretados em conjunto, que são as pessoas que são legitimadas tanto para adjudicar os bens, quanto os legitimados para participarem do leilão judicial, certo? Aí esses artigos, eles têm que ser lidos em conjunto, porque se trata de um bloco normativo, tá bom? E se não houver a adjudicação, o próximo passo é o leilão judicial. Ou melhor dizendo, a alienação judicial. A alienação judicial, ela é feita de duas formas. Por iniciativa particular ou em leilão judicial. E esse leilão pode ser eletrônico ou presencial. Como é que funciona a alienação por iniciativa particular? Funciona do seguinte modo. O exequente, ele fica responsável por encontrar um comprador que tem interesse em adquirir o bem penhorado. Esse encargo é para o exequente. Pergunto a vocês, esse encargo poderia ser repassado para o executado? O CPC 2015 não consta nenhum óbice. Posso estar enganado quanto a isso. Mas os juízes não nomeiam o executado para que ele mesmo vá atrás do comprador do bem penhorado. Por quê? Porque certamente ele vai ficar fazendo hora, vai constituir um meio protelatório, não vai envidar nenhum esforço contra isso e vai simplesmente mais atrapalhar do que ajudar. Então, por esse motivo, essa alienação por iniciativa particular é uma faculdade conferida somente para o exequente. O executado não é conferido o direito de realizar a alienação judicial por iniciativa particular. E se caso esse exequente não queira ter esse trabalho, não tem problema. O juiz vai fazer o leilão judicial. Mas, para isso, temos que seguir alguns requisitos sobre a alienação judicial. A alienação judicial, se vocês lerem o artigo 880 do CPC, vai trazer as condições da realização do leilão judicial. Do 881 ao 903, traz as regras pertinentes à realização do leilão judicial. E o 885, que é o grande interesse de vocês, que inclusive é o fundamento da decisão judicial que designa a realização do leilão judicial. E, basicamente, na decisão do leilão judicial, o juiz ele tem que fazer os seguintes atos. Ele tem que determinar o preço mínimo a ser pago pelo arrematante. E o fundamento está no artigo 891. Ele tem que determinar esse preço mínimo justamente porque preços abaixo daqueles valores estipulados pelo magistrado, de acordo com o valor da avaliação, são considerados como preço vil. E o preço vil é totalmente vedado. Aí, nesse caso, o juiz pode fixar um parâmetro. Mas, se porventura ele esquecer de fixar esse parâmetro, o próprio CPC já nos traz uma solução, que, caso o juiz não tenha definido, o próprio CPC diz aqui, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Ou seja, ainda que o juiz não tenha decidido nada sobre o preço mínimo do bem a ser pago pelo arrematante, pela lei, não pode ser inferior a 50% do valor da avaliação. Então, se o bem foi avaliado em 50 mil, não pode ser abaixo do que isso. Tem que ser pelo menos a metade acima desse valor.
51 mil já resolveria o caso. Meio ilógico, mas é a lei, né? Também vai, na decisão judicial, vai haver a definição das regras da publicidade, notadamente vai haver as intimações dos interessados do bloco normativo, a intimação do próprio executado, as regras da elaboração do edital que designa o leilão, e esse edital deverá ser publicado com pelo menos 5 dias de antecedência da data da realização do leilão. Nós, aqui no Poder Judiciário, fazemos a confecção da minuta do edital do leilão e o leiloeiro ou o exequente tem o encargo de promover a publicação desse edital em pelo menos um jornal de grande circulação, além, é claro, do próprio Diário Oficial, que isso também é feito pelo Poder Judiciário. Mas caso queira ter um custo adicional, é feito em jornal de grande circulação e também quem vai responder isso é a execução. O juiz também vai designar o leiloeiro público, que necessariamente deverá prestar termo de compromisso e desenvolver bem e fielmente seu encargo. E, se for o caso, o juiz sempre fixa uma comissão do leiloeiro, que é a retribuição pelo trabalho dele, que pode ser algo em torno de 5% até 10% do valor do bem a ser arrematado. Tudo isso já é definido na decisão judicial que determina a realização do leilão. O 886 traz as regrinhas da realização do leilão, da confecção do edital do leilão, que basicamente vai conter a descrição do bem, o valor da avaliação, o lugar que esse bem está localizado para os futuros arrematantes poderem conferir, fazer checagem, para ver se realmente, futuramente, não vão estar comprando gato por lebre. A realização desse leilão, como é que esse leilão vai ser realizado? A grosso modo, os leilões judiciais são realizados na modalidade eletrônica. Mas se for uma comarca do interior, que não tem sequer estrutura para a realização de atos eletrônicos, aí vai ser ou no fórum local ou em algum local a ser designado pelo magistrado. Isso também é colocado na decisão que determina a realização do leilão. E os demais ônus, recursos, tudo e tal. Em relação à regra da publicidade, como eu havia dito, 5 dias, pelo menos 5 dias da antecedência da realização do leilão, conforme o artigo 887, parágrafo 1º, e as demais regrinhas sobre a forma da publicidade. E o 890 traz um rol de pessoas que não podem configurar como arrematantes. No caso, se nós estivermos diante de uma execução que tenha como executado o tutelado, o curatelado, ou mesmo uma sucessão, administradores liquidantes, esse pessoal não pode configurar como arrematante em leilão judicial. Os mandatários também são totalmente vedados. Os membros do Poder Judiciário, inclusive seus respectivos serventuários, também estão proibidos de participar na arrematação de bens penhorados. E servidores públicos, em geral, dos quadros da administração, seja composto dos quadros do Poder Legislativo ou Executivo, também são vedados de participar na arrematação de bens penhorados. Os próprios leiloeiros e seus prepostos e os advogados de ambas as partes. Essa galera toda aqui é vedada de ofertar lances e bem como de arrematar bens no leilão judicial. Não pode. Se porventura teimar, nulidade do leilão. E aí o juiz vai decidir qual a melhor forma de resolver de acordo com o caso concreto. Ou o bem vai ser devolvido para o executado, ou o ato vai ser renovado, bem como vai atribuir as responsabilidades por quem descumpriu essa regra específica aqui do artigo 890. O 901 trata basicamente da questão da ordem da entrega do bem arrematado através da carta de arrematação, bem como o mandado de emissão de posse, se for um bem imóvel. Aí vocês dão uma lidinha com mais calma sobre isso. E o 903, o aperfeiçoamento da arrematação. Então, gente, eu acredito que basicamente terminei aqui para vocês a parte prática do trabalho de
de vocês. Vou só mostrar aqui rapidamente os modelinhos. O modelo do edital de leilão, que já está disponível para vocês. Esse é o nosso modelo que a gente emite lá no âmbito do Poder Judiciário. A parte selecionada, o leilão, a data da designação, a descrição completa dos bens que vão ser arrematados e os valores. Intimação da asta pública. Asta pública, gente, e leilão judicial é a mesma coisa. É porque é só a mesma questão de formalismo. Mas se vocês virem edital de leilão judicial, ou mandado de intimação de leilão judicial, ou mandado de intimação de asta pública, é a mesma coisa. Só que esse aqui é designando o dia e o horário em que o leilão judicial vai ser realizado. Dos mesmos moldes desse aqui anterior, do leilão ou arrematação. É a mesma coisa, sem tirar nem pôr. É só mesmo tecnicismo. O edital do leilão, as regrinhas pertinentes, como é que deve ser feita, a publicação tudo e tal, ficando designado, aqui no caso, geralmente é feito no próprio fórum, mas pode ser em outro local a ser designado pelo juiz. A certidão de afixação do edital, isso é geralmente feito quando a gente publica no diário oficial e coloca uma cópia naquele quadro de avisos, que eu nem sei dizer o nome, vou tentar aqui. Flanelógrafo. Olha aí, saiu. E esse aqui é uma certidão que a gente lança no processo para dizer que o edital foi afixado no local de costume. E aqui o termo de adjudicação, que é exatamente o termo que é a entrega do bem adjudicado para o exequente, caso ele manifeste um interesse, ou para aqueles legitimados. A carta de adjudicação, basicamente, tem o mesmo funcionamento. Essa aqui é a carta de arrematação, que é quando é finalizado o leilão e é depositado o preço pelo arrematante, aí ele faz jus ao recebimento dessa carta, que pode ser seguida desse mandado da emissão da posse, que é o mandado que é levado para o cartório para promover a mudança da titularidade quanto à propriedade do bem imóvel. E aqui são os alvarás de pagamento, que, como vocês bem sabem, a execução tem incidência de valores que são devidos tanto ao exequente quanto ao advogado. E esses valores, a depender do caso, podem ser pagos em um único documento ou pode ser pagos separadamente. O ideal é serem expedidos 2 alvarás. Um para o advogado, referente às custas, ou melhor dizendo, aos honorários advocatícios sucumbenciais, antes fixados em 10%, majorados em 20%, porque o executado entrou com os embargos, a execução perdeu, então os 20% do advogado, aí você paga aqui, ó, por este alvará. E o valor da dívida do exequente, nesse outro documento aqui. Mas alguns juízes entendem pelo pagamento conjunto. Eu, particularmente, eu nunca faço alvarás com os 2 valores juntos. Eu sempre faço 2 separadamente. Então, gente, é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Alguma dúvida em relação ao trabalho que vocês queiram trazer aqui? Vou parar a gravação, porque já apresentei, tá bom? E fica à disposição de vocês.